Estando aqui na Serra do Chapada dos Guimarães, essa natureza que faz esse fundo dessa nossa reflexão, queremos fazer um pensamento sobre o momento que nós estamos vivendo dessa pandemia do coronavírus e a sua relação com a natureza. Porque nesse momento a natureza era um elemento para melhorar, para tornar a vida mais saudável. Que a natureza ela nos inspira a captar aquilo que a gente, no que era normal, a gente deixava meio de lado, né? O ser humano, ele envolvido nesse consumismo nas grandes cidades, como Cuiabá, que é daqui a 60 quilômetros aqui, esse povo estava meio que entorpecido, porque não conseguia reconhecer o valor de um canto do pássaro que nós estamos agora aqui vendo, né? Olha a importância disso para amenizar o impacto desse isolamento social que nos oprime, né? Quantas pessoas estão aí precisando de tratamento psiquiátrico que não aguenta ficar, ou quando aconteceu no Rio de Janeiro, as pessoas quando foram liberadas lá no Leblon, os jovens principalmente, foram para os bares sem máscara, sem nada, e fazendo piadas sobre a morte, né? Agora, o valor que tem a natureza para a gente ver, ter uma referência mais saudável, né? A referência que é a referência real, a referência que nos remete à nossa origem. A gente vem da natureza, temos nossos povos originários, os índios, os negros e toda a nossa etnia, toda a nossa matriz, né? De povos se compõe, e todos que têm um passado na natureza, né? Principalmente os índios brasileiros, né? Que é uma área onde viviam os índios bororos, né? Vários grupos bororos, como os guaitós, como os coxiponés, né? Que foram dizimados pela vinda dos bandeirantes. Apesar de que os bandeirantes eles fundaram Cuiabá, né? Lá em São Gonçalo Beira-Rio, depois na Forquilha e depois nas Minas do Sutil, compõem esses três povoados que iniciaram Cuiabá. Mas, junto com esse progresso, entre aspas, veio a mortandade, sim, a escravização dos índios. Isso não é o lado bom da história. Embora tenha o mérito, os bandeirantes fizeram grandes travessias, aventuras quase que gigantescas, né? Sair de São Paulo, né? Lá de Sorocaba, e vir pelo rio... Vim pelos rios da bacia do Prata, né? Desceram o rio Tietê, chegando no rio Paraná. No rio Paraná caía no rio Paraguai, né? No rio Paraguai subiram o rio Paraguai até a foz do rio Cuiabá. E subiram o rio Cuiabá e pararam em São Gonçalo Beira-Rio, que é onde deságua o rio Cochipó. Então toda essa natureza e toda essa interação com a natureza, até mesmo os bandeirantes eles tiveram. Imagina a sensação daqueles bandeirantes, 6 meses viajando de batelão, com remo, convivendo com a natureza. Claro que tiveram enfrentamento com os indígenas, que os índios resistiram, muitas tribos resistiram a essa invasão. Eles sabiam que aquilo ali que os bandeirantes eram predadores, né? Então essas origens todas, está tudo vinculado com a natureza. Então estar aqui nesse momento, vendo isso aqui, é importante levar essa mensagem, esse chamamento para as pessoas, para ter essa ligação maior com a natureza, porque nesse novo que vem o pós-vírus, vai exigir de nós uma postura diferenciada, na qual temos que ser mais solidários entre nós, né? O egoísmo é o que imperou nesse tempo todo. E depois disso, o contexto disso é o nosso apego à natureza. Inclusive deve ocorrer uma verdadeira inversão do fluxo de imigração para as grandes cidades. Agora tem que inverter esse fluxo, as pessoas voltarem para a atividade de lavoura, atividade do campo, né? Fazer uma plantação sustentável, né? Uma plantação de orgânicos para a sua própria alimentação. Então, esse movimento vai ter que ser organizado, né? Claro que nós não vamos poder ter milhões de pessoas indo para o campo, né? Mas temos que ter pelo menos milhares de pessoas indo para o campo, aliviando a pressão sobre as grandes cidades, né?
e eliminando gradativamente o excesso de consumo, né? Então a economia não pode ser baseada mais somente no PIB, Produto Interno Bruto. A economia e a vida das pessoas vai ter que ser medida agora, o progresso tem que ser medido em torno da qualidade de vida. Não mais da riqueza material, dos recursos financeiros, temos que, inclusive, rever esse sistema financeiro que dá ganhos e ganhos e ganhos e não tem uma correspondência na economia real e não tem uma correspondência em termos da qualidade de vida das pessoas, principalmente dos excluídos. Nós descobrimos agora com a pandemia que nós temos 100 milhões de excluídos no Brasil. Ora, essa é metade da população brasileira excluída. Ou será que eles são excluídos os ricos, que são minoria? Quem é que está excluído nessa história, né? Então, esses conceitos têm que ser revistos. E nós temos que ter solidariedade, porque solidariedade implica em a gente encarar de frente essa questão da exclusão. A inclusão agora tem que ser a meta, dentro de uma métrica de qualidade de vida. Por isso, estou mandando aqui de Chapada dos Guimarães a todos os amigos, enviando assim uma mensagem de otimismo, né? Mas de mudança radical, senão ficaremos no mesmo lugar.